Vou passar nesse vídeo algumas dicas da montagem da família Fazendinha. Aí a Fazendinha Feliz, a apostila está disponível para venda com moldes e passo a passo. São 8 personagens e os moldes são prontos para impressão, tá? Passo a passo de todos eles. E agora eu vou dar algumas dicas de como eu fiz alguns detalhes e alguns materiais que eu utilizei para que vocês obtenham o mesmo resultado que eu. A quem quiser adquirir a apostila, até o dia 1º estará na pré-venda com valor promocional. E depois ela vai mudar o valor. O envio dela é no dia 1º, no domingo. Mas ela vai ficar disponível no site zilmarrocha.com.br. Para quem quiser adquirir, dá uma olhadinha lá. Tá muito linda a apostila, são 200 páginas de passo a passo, com os moldes prontos para impressão, com dicas de montagem. Está super recheada a apostila, vocês vão amar, tá bom? Então vamos primeiro a essa fofura que fez maior sucesso. Essa vaquinha. O que eu fiz diferente nela? Eu usei os óleos termocolados. Bom, quando a gente fala em termocolante, aí surge a dúvida. Qual termocolante você usou e qual o melhor para fixar? Então vamos lá, gente. Eu troquei o meu termocolante, tá, para o Decore Fix. Ele vem numa embalagem, aí vem esse papel aqui, ó, para você colocar este lado para cima, que você vai aplicar o termocolante. Não dá para poder fazer os olhinhos impressos. Esse termocolante não dá. Mas ele é excelente para poder dublar o feltro. Termocolar partes pequenininhas, ele resolve. Ele é muito bom. Então, ele é assim, ó. É um plástico e cola mesmo. Uma vez colado, olha, é impossível ele sair, tá bom, gente? Só se arrancar o feltro igual eu fiz com a minha unha aqui agora. Então é impossível sair. Então ele vem assim, ó, um pedaço. Eu comprei pelo site, chama Decore Fix, termocolante. Tá? Ele é muito bom. Aí você vai aplicar no feltro. Como que eu faço? Eu tenho, assim, vários pedacinhos que vai sobrando de detalhes, eu vou guardando. Ó, esse aqui tá com ele, ó. Tá? Não sei, não vai dar pra ver porque é branco. Deixa eu pegar um outro aqui, mais escuro. Aqui, ó. Ele fica um plástico, ó. Eu colei. Você não pode usar o ferro com vapor, tá? Tem que ser sem vapor. Que eu colei, ele forma esse plástico. Quando eu vou termocolar ele, alguma partezinha no feltro, gente, isso aqui adere, que é uma beleza. Olha, super recomendo. Não tenho parceria, não tô indicando por causa de parceria, não. É porque o produto é bom mesmo. É a gente que precisa ter uma peça de qualidade. Geralmente a gente vende para decoradores que vai usar a peça em várias festas. Então, entregar uma peça descolando não é legal. Eu testei vários termocolantes e, sinceramente, esse foi o melhor. Decore Fix, tá? O que eu faço? Eu vou guardando, que aí quando eu preciso de detalhe, eu já tenho os pedacinhos, ó, com o termocolante, tá? E não tem validade, ele pode ficar assim, ó, muito tempo, que quando você precisar, vai lá, recorta o pedacinho que você precisa e termocola. Então, melhor às vezes do que colar. Porque quando você cola cola quente, além de você poder borrar, você pode borrar, né, a peça. Além de você borrar, você ainda pode descolar e ficar com as beiradinhas levantadas, tá ok? Então, tá aí a indicação do Decore Fix termocolante, que foi o que eu usei para poder fazer os olhinhos dela. E outra dica bem legal, que eu notei muita diferença nesse trabalho, foi na hora de colar com a cola quente. Tá? Todo cuidado é pouco. Quem trabalha aí com feltro sabe que se começar a descolar ali daquela camadinha é muito ruim para você colar novamente. Então o ideal é que você passe a cola e segure bem firme até que a cola esfrie. Demora. Não tem jeito, gente. Demora mesmo, tá? Se você quiser uma cola... Aqui, ó.
bem coladinho, sem sinal de cola e sem borrar, tem que ser assim, tem que segurar e esperar bastante. Eu fiz as peças à máquina, mas os moldes são voltados para a confecção à mão. Para que você faça eles na máquina, é necessário deixar margem de costura. Qual a margem que eu vou deixar? Eu consigo costurar na beiradinha, então geralmente eu deixo meio centímetro de margem, mas se você não conseguir costurar muito na beiradinha, você deixa 1 centímetro de margem, mas você vai ter que comer aquele 1 centímetro com a costura, senão o molde fica maior, tá ok? Então vamos lá, ó. Detalhe da orelhinha pretinha, eu fiz a orelhinha costurada e virada, para ela ficar com 2 partes. Se você for fazer à mão, é só casear, ó. Casear aqui o chifrinho dela também. Agora a franjinha é só colado. Ó, recortei a mesma, tá? Não são moldes diferentes, não. É o mesmo molde, a pretinha e a cinza. Só que na hora que eu colei, eu mudei ela um pouquinho de posição. Aí por isso que deu esse efeito aqui, degradê na franja, tá? E aqui, o narizinho dela também eu termocolei. E a boquinha. E esse detalhezinho aqui da boca, eu fiz com o ponto atrás, com uma linha de pesponto vermelha, tá? O corpinho dela, todo fechadinho a máquina. Ela, como é branca, fica mais difícil de enxergar, mas os outros é o mesmo processo de montagem. Mas o que eu usei muito na Fazendinha, nos personagens da Fazendinha, foi o ponto invisível. Porque quando você cola, pode ficar saindo depois. O ideal é que você use a cola quente para poder posicionar. Coloquei a cabeça aqui, passo cola, segurei, tá posicionada. Depois eu venho e passo o ponto invisível ao redor de toda a cabeça, de tudo que eu colei, tá? No rabinho, tá? E aqui o rabo dela ficou para dentro, embutido, dentro do acabamento, tá? Aqui ficou embutido. Eu deixei um pedacinho, você pode até cortar, também não tem problema, e enfiar o rabinho aqui dentro com bastante cola quente, que ele vai ficar. Depois dele todo montado, eu colei, não é termocolado, eu colei as manchas, tá? Eu usei a cola de silicone da Tec Bond, porque a cola de silicone não a cola quente. Porque a cola quente, você colou, já era. Se você puxar para poder ajustar, o que acontece? Já mela tudo, já não dá mais certo, né? Então, a cola de silicone não. Às vezes você cola, era um pouquinho para cá. Se você puxar um pouquinho, já não vai interferir. Diferente da cola quente também, que poderia pegar em alguma beiradinha do preto e não ia ficar legal. Então, eu usei a cola de silicone líquida. Para as patinhas, olha, aqui atrás também eu fechei com ponto invisível. Esses são os detalhes de pata que eu fiz 2 partes e virei para que ela ficasse mais grossinha. E coloquei um detalhe cinza só aqui na frente para poder não ficar aquele branco aparecendo. Tá? Daqui é um retângulo cinza de pequenininho, tá? Coisa de, deixa eu ver aqui, coisa de 3 centímetros, 3 centímetros, apenas para cobrir o buraquinho que simula o dedinho dela, da unha, para não ficar branco aqui o fundo, senão não ia ficar legal. Aí eu usei um pedacinho do feltro cinza escuro, tá? A posição das manchas no corpinho dela, ó. Uma de baixo que eu coloquei, que ficou bem legal, 2 do ladinho, uma em cima, uma do lado, eu coloquei até um pouquinho vindo aqui para a cabeça, para poder ficar legal. E mais uma aqui do ladinho. Embaixo, ó, não coloquei. Não tem necessidade de colocar embaixo, tá bom? Então, essa é a Mumu. Costurei e virei a cabeça, porque eu fiz a máquina. Se você for fazer a mão, é só posicionar e fechar. Normalmente com caseado, como você tem de costume. E termocolei os olhos. Gente, eu não coloquei o ferro direto em cima do feltro, não. Eu peguei um pedacinho de pano, tipo um tricoline,
coloquei em cima e passei o ferro, sem água, tá? Sem vapor. Aqui do lado eu fiz com caneta de CD fininha, aquele marcador de CD, que é permanente, com a ponta fina. Aí eu fiz os cílios dela para não precisar fazer em feltro, porque em feltro não teria como fazer fininho. As sobrancelhas também são termocoladas, bom? Então, vamos passar para o próximo. Tá aí ela. Vou pegar o outro aqui. Bom, agora a gente vai falar das ovelhinhas. Olha, essas ovelhinhas aqui, elas estão acompanhando a ovelha maior na apostila, mas ela não foi vendida junto com a apostila. Por isso que eu coloquei que são 8 moldes apenas. Porque essa ovelhinha aqui, ela é gratuita na apostila do Davi e Golias, tá bom? Mas eu vou deixar ela também na apostila da Fazendinha, porque aí já vai, se você precisar dela, já tá ali pronta para você imprimir, você não precisa baixar outra apostila, pegar outra apostila para fazer a ovelhinha. Então, e ela não tem passo a passo, tá? Ela não foi vendida com passo a passo, porque ela não faz parte da apostila da Fazendinha, por fazer parte da apostila do Davi e Golias, que é gratuita. Mas tem as dicas de montagem dela no meu canal também aqui no YouTube, onde eu dou dicas de montagem do Davi e Golias, tá bom? Então, vamos pegar aqui. Quis explicar, porque senão a pessoa vai falar assim, ah, mas ela já tá vendendo o molde que ela deu. Não, eu não tô vendendo, tanto é que eu coloquei, são 8 moldes. Os 8 moldes são dos 6 bichinhos e do fazendeiro e da fazendeira, tá? Não tá incluso as ovelhas pequenas, porém o molde delas estará na apostila como complemento, bom? Então aqui tá a ovelha. O que eu usei para fazer o corpo da ovelha? Eu usei carapinha, tá? Isso aqui, ó, fofinho assim, é carapinha. As patinhas dela, até que o passo a passo da ovelhinha assim, tá bem claro na apostila, tá? Vocês vão conseguir pegar direitinho. O que tem diferente dela é que aqui o nariz, olha, para poder ficar bem certinho assim, deixa eu diminuir a claridade para ver se dá para enxergar melhor. Aí. Para ficar assim bem certinho, nossa, eu não ia conseguir fazer, né? Eu peguei um nariz daquele de plástico e encapei com feltro. Por isso que o nariz dela ficou tão perfeitinho assim. É um nariz de plástico encapado com feltro. Não fiz só de feltro não. Mas se você não tiver o nariz de plástico, o molde está lá para você poder fazer o nariz aí do jeito que você achar melhor. Então os olhos dela também foram termocolados. A diferença dela tá na franja, porque eu fiz a franja costurada no feltro e desvirei, para que não ficasse só a carapinha cortada, porque às vezes ela podia desfiar e eu não queria que ela desfiasse aqui em cima. Aqui do lado até que eu deixei, ó, só a carapinha sem costurar e virar com feltro. Mas aqui em cima eu preferi costurar, virar, depois colei e fiz com ponto invisível ao redor da cabecinha dela, tá? Então ficou o acabamento bem bacana. E a bochecha eu colei para que ela ficasse bem justa, que eu não queria ela assim estufada. Eu também fiz ponto invisível ao redor de toda a bochechinha dela, tá? Então, termocolei olhos e a sobrancelha. A boca tá lá na apostila direitinho, é ponto atrás, com linha de pesponto preta. É só seguir, fazer o desenho da boca dela lá, que vai dar certinho, tá? Aqui são esses pontos aqui de branco nos olhos eu não coloquei, são bem pequenininhos, tá? São uns pontinhos, você pode fazer até com cabo do pincel e tinta acrylex branca. Eu recortei porque eu tenho um furador, ele tem 6 milímetros. Esse branquinho dos olhos dela tem 6 milímetros. Aí, então eu recortei redondinho no feltro porque eu tenho um furador de couro. Se você não tiver o furador, você pode pegar a ponta do pincel, molhar na tinta acrylex
e fazer um ponto branco aqui, não tem problema não. E eu usei também blush rosa na bochechinha dela, blush rosa, bom? E aqui ao redor da patinha, para fazer o acabamento, eu recortei uma tira de carapinha com 1,5 centímetros e colei com cola quente ao redor de cada uma, tá? Eu fiz uma tira grande, fui colando e vendo que vai sobrar, né? Porque muitas vezes pode passar 1 centímetro, passar 2, mas ela tem, ó, 15 centímetros. 15 centímetros aqui ao redor da patinha. Então, você vai precisar de 4 tiras de 1,5 centímetro com 15 centímetros para fazer o acabamento da patinha. Tá ok? Então, essa é a ovelhinha. As dicas de montar o passo a passo dela tá lá na apostila, bem direitinho. E qualquer dúvida, vocês sabem que é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu esclareço, né? Manda foto, tô com dúvida nesse ponto. Melhor me chamar já no ponto da dúvida, que eu já esclareço e já resolve para você. O atendimento no meu celular é horário comercial, então, mas você pode deixar mensagem a hora que você achar melhor, que assim que eu puder eu vou estar retornando. Então, esse é o cachorrinho. Gente, é muita fofura, não é? O cabelinho dele aqui eu só colei. Termocolei sobrancelha, olhos, colei nariz e a língua dele que fica aqui por baixo. Deixa eu ver aqui. Por baixo da bochecha, ó. Colei a boca preta, a língua, depois colei a bochecha dele. Como que eu fiz esses pontinhos? Na verdade eu não colei, esqueci de colar, tá? Deixa eu colocar aqui de volta. Depois eu colo. Como que eu fiz esses pontinhos aqui na bochecha dele? Com um alfinete e a tinta Acrylex terra queimada ou terra para tecido. Aí eu só fui molhando a ponta do alfinete e fui fazendo assim para poder ficar bem fininho. Porque se eu usasse a pontinha de um palito, talvez ia ficar grande, aí não ia ficar legal, tá? As patinhas dele são com pontos tipo caseado mesmo. Tem um vídeo que eu ensino a fazer esses dedinhos aqui, tá? E eu usei linha 100% poliamida, porque a linha 100% poliamida, ela é uma linha mais forte, ela não arrebenta na hora de você fazer esse tipo de acabamento. Olha, vocês podem observar que ele encosta as patinhas no chão. Zima, eu fiz o meu e o meu ficou com a pata aberta. Gente, quando for fazer o enchimento do boneco, o ideal é que você encha bastante aqui as laterais, tá? Porque quando você enche as laterais, você tá empurrando a perninha dele para dentro. Agora, se você só fizer um enchimento na parte de dentro, vai ficar assim, ó. Isso depende muito. E outra coisa, se você puder usar enchimento sem silicone, é melhor do que o siliconado, tá? Então, o sem silicone você consegue dar formato para ele. Você vai apertando ali, apertando aqui, ele vai pegando aquele formato. O siliconado não, a tendência dele é expandir e voltar para o formato anterior. Diferente do enchimento, né, fibra acrílica sem silicone. É melhor para fazer o enchimento das peças. As peças ficam mais firmes. Olha, ele é bem duro, tá? Tem que ficar bem durinho, porque o enchimento faz a sustentação dele. Eu não uso nada para sustentar o boneco. Então, se eu usar não colocar muito enchimento, o que vai acontecer? Ele vai dar muita ruga e não vai ficar bonitinho. Então, o ideal é que ele fique lisinho, assim. Como que ele vai ficar liso? Com enchimento. Bastante, tá? Então, de preferência, o enchimento sem silicone. Fibra acrílica sem silicone. A orelhinha dele eu fiz dobradinha assim, que eu acho que ficou mais bonitinho. E, mas eu não consigo deixar a minha dobradinha. Como que eu faço? Você pode pegar um arame floral, fazer um furinho bem pequenininho aqui embaixo e enfiar o arame floral, que ele vai ficar reposicionável aqui a orelhinha, tá bom? E quanto aqui a costura, como ele é de outra cor, aparece bem. Então, a base de todos eles
Esse não teve pence, mas a maioria deles tem a pence aqui do lado. Fecha o meio, fechou o meio, você vai unir as partes laterais, tá? Então a primeira coisa que você tem que montar realmente é a parte aqui de dentro dele, tá bom? Então tá aí o cachorrinho, o rabinho eu fiz 2 vezes. O que eu usei aqui, ó, só o ponto reto, tá? Dublei o feltro com ponto reto na máquina, então ele ficou mais durinho e só colei ele aqui, tá? Lembrando que a máquina, quem adquirir a máquina de costura da Brother, com a minha indicação e com o vendedor Vilce Evaristo, ganha todos os meus projetos digitais, tá? Disse todos, são mais de 30 projetos digitais que você ganha ao adquirir qualquer máquina Brother com o Vilce Evaristo, que é o nosso parceiro, vendedor parceiro, tá? Então, tchau, depois eu volto com outro vídeo do porquinho, da galinha e do cavalinho, e depois do fazendeiro e da fazendeira, para o vídeo não ficar muito comprido, tá? E vou dar outras dicas também para vocês de montagem.